Olá, pessoal. Vamos, então, continuar aqui com o nosso curso de Mecânica Geral. A gente está vendo a parte de sistema de partículas, né? Na última aula, a gente veio discutindo a questão da conservação de energia, né? Hoje, eu quero falar com vocês sobre o problema quando a distância que une duas partículas do sistema é constante, ou seja, a gente vai começar a falar então de um sistema que a gente vai chamar de corpos rígidos. E a gente vai também discutir o problema do giroscópio, né? É um sistema de corpo rígido, talvez o primeiro exemplo interessante que a gente pode ver, então, usando os conceitos de sistemas de partículas e de corpos rígidos. Tá bem? Bom, para a gente começar, então, vamos descrever o que eu quero dizer quando eu digo corpo rígido, tá? Para isso, a gente vai assumir que um conjunto de partículas, né, no sistema, a distância entre duas partículas quaisquer, que eu vou chamar de J e K, é constante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo aqui, pessoal, o seguinte. Estou dizendo que se eu tenho uma partícula J e uma partícula K, né, elas podem até andar dentro do sistema, tá? Mas a distância D que liga as duas partículas, ela é constante. Ou seja, o K ele pode vir para cá, por exemplo, né? Partícula K. Mas note que ela andou em relação ao J, sim, mas manteve a distância constante. Tá bem? Isso que eu estou querendo dizer aqui, então. Então, trocando em miúdos, né, em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que o módulo de RK RJK é constante, ou seja, o módulo de RJ menos RK é igual a constante. Perceba que o vetor RJK não é necessariamente constante, tá? Por quê? Nesse exemplo que eu desenhei, quando você tem a partícula J aqui e você tem a partícula K aqui, ou melhor, vamos chamar isso aqui partícula K, isso aqui partícula J. O vetor RJK nada mais é do que esse daqui, tá? Agora, se a partícula J veio parar aqui, o meu vetor RJK é esse daqui. Ambos têm o mesmo módulo, mas não são o mesmo vetor. Tá legal? Bom, com isso, pessoal, o trabalho realizado pela força interna FJK, que é usado para mover a partícula K num caminho DRK, a gente sabe que, por definição, ele é dWJK igual a FJK escalar DRK. Perceba que o produto escalar é com um DRK, não com um DRJ, porque a força FJK é a força que a partícula J está fazendo na partícula K. Então, quem está se movendo devido à ação da força é a partícula K. Então, essa é a força, esse é o trabalho feito por essa força. Então, o trabalho exclusivamente da força que a partícula J fez na partícula K. Tá bem? Então, ao mesmo tempo, vou olhar o contrário. O trabalho que a força interna, que a partícula K fez na partícula J para mover essa partícula J num caminho DRJ. Então, agora, a partícula K tem um campo de força, que está agindo aqui na partícula J e está fazendo a partícula J andar um DRJ. Tá bem? Então, o trabalho feito na partícula J devido à partícula K é esse daqui. Legal? Muito bem. Então, perceba que agora, se eu quero saber qual que é o trabalho total das forças internas, basta eu somar todos os J's e K's. Mas eu posso começar facilmente fazendo 2 a 2. Eu posso ver, então, qual que é o trabalho feito de uma na outra e da outra na uma. Tá? Para isso, eu vou usar a terceira lei de Newton e lembrar que FKJ é igual a menos FJK. Tá? Ou seja, essa força
nada mais é do que menos essa força, lei de ação e reação. Tá legal? Com isso, pessoal, perceba o seguinte, o trabalho realizado pelas forças internas na interação entre essas duas partículas apenas, ou seja, vamos fazer aqui com uma corzinha azul, o trabalho da força dessa partícula para mover essa, mais o trabalho feito por essa partícula para mover essa, é simplesmente dWjk mais dWkj, que é igual a FKJ escalar drj mais FJK escalar drk, que nada mais é do que FKJ escalar drj menos FKJ escalar drk, onde eu troquei o FJK por menos FKJ. Tá legal? Pois bem, FKJ aqui, FKJ ali, então eu posso escrever que a soma dos trabalhos JK e KJ nada mais é do que um FKJ escalar de RJ menos RK. Tá, joia? Bom, então vamos olhar um pouquinho o que isso quer dizer. Se eu olhar, primeiro, a forma forte da terceira lei de Newton. A forma forte diz que se eu tenho uma partícula K, que é azulzinha, eu tenho uma partícula J, que é amarelinha. A força que K faz em J, digamos que é atrativa, ela vai estar na linha que une K e J. Essa é a força que K faz em J. E essa é a força que J faz em K. A gente sabe que uma força é menos a outra pela terceira lei de Newton e pela forma forte da terceira lei de Newton, a gente sabe que essas duas forças estão na linha que une as duas partículas. Tá bem? Perfeito. Agora, se a gente usar as propriedades do produto escalar, a gente sabe que se eu falo, vamos lá, de azulzinho de novo, isso daqui é o F que J faz em K. Tá? Esse aqui foi o meu drk. Tá bem? Essa é a força que K, que a partícula K faz em J. E eu vou desenhar aqui em qualquer lugar, só por questão de deixar o caso mais geral possível. Esse aqui é meu drj. Tá bem? Bom, segundo o nosso cálculo, o trabalho é FJK escalar perdão, não é JK, é KJ. Vou apagar aqui. FKJ DRJ menos DRK. Tá legal? Então perceba que a componente que entra na minha brincadeira, que entra aqui na minha conta, é aquela componente na direção da força, pelo produto escalar. Agora, se o corpo é rígido, essa distância não muda, certo? Então, como essa partícula e essa estão ligadas, digamos, por uma haste fixa, ou seja, a distância não muda, eu tenho que drj menos rk, paralelo à direção que une as duas, é zero. Concorda? Porque não tem como essa partícula vir para cá enquanto essa aqui fica aqui. Como o corpo é rígido, se essa daqui, que a partícula J andar um tanto aqui, a partícula K tem que andar o mesmo tanto ali também. Portanto, isso é zero. Consequentemente, o trabalho feito pelas duas partículas juntas também é nulo. Ou seja, conclui-se que num corpo rígido as forças internas não
não fazem trabalho. Não fazem, tá? Aqui foi um erro de digitação. Opa! Não fazem. Vamos escrever certo aqui, professor. As forças internas não fazem trabalho. Tá legal? Portanto, né, a energia cinética do sistema só muda sob a ação de uma força externa. Ou seja, eu tenho uma partícula aqui, que eu vou chamar de partícula J, eu tenho uma partícula aqui que eu estou chamando de partícula K, e uma partícula aqui que eu estou chamando de partícula L. Tá? Se o corpo é rígido, a haste que liga esses dois é um corpo rígido, é rígida, e que liga esses dois é rígido também. O que pode fazer? Esse corpo ele pode fazer, por exemplo, deixar o J aqui parado, vir com o L aqui, consequentemente o K vai para cima ali. Né? Ele está, no caso, girando para cá. Ele pode vir com o J aqui, o L aqui e o K ali, certo? Que é basicamente esse cara está transladando para lá. Agora, ele não pode manter, vamos fazer aqui de roxinho, manter o J aqui e pegar o L e trazer para cá, mantendo o K ali também, por exemplo. Tá? Porque você vê que muda essa distância. Isso aí não pode num corpo rígido. Portanto, pessoal, né, num corpo rígido, o único tipo de movimento que a gente pode ter é o movimento de translação ou rotacionar, tá? Então, o corpo rígido ele pode só transladar ou rotacionar. Tá bem? Bom, agora, para a gente dar continuidade aqui, eu quero discutir um exemplozinho com vocês bem legal, tá? Que envolve os conceitos que a gente aprendeu até a aula passada sobre teoremas de conservação para sistema de partículas e o conceito de corpo rígido, ou seja, aquele corpo que não muda a distância entre as partículas que o compõem. Tá? Então, esse exemplo que eu quero falar para vocês é um exemplo bastante bonitinho, que é o exemplo do giroscópio. Tá? O exemplo do giroscópio basicamente, ele é um sistema formado por um anel fino de massa M e raio R, que gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa. Eu vou considerar essa haste que passa pelo centro de massa, o eixo, como tendo massa desprezível. A extremidade inferior do eixo está no chão e só pode rotacionar. Tá? É como mais ou menos nessa figura. Ó. Aqui é o eixo Z, tá? Aqui eu tenho o eixo. Opa, vamos fazer um eixo Z de branco, né? Para ficar fácil de ver. Aqui eu tenho o eixo Z. Então aqui eu tenho a haste, que eu falei para vocês. Uma haste de massa desprezível. Ela é rígida, tá? Não é fixa, ela é rígida. Ou seja, ela não dobra, ela não estica nem nada, ela só pode se mover, tá? Então, em torno dele tem uma roda, né, um bambolê, como queiram. Pensamos aí numa roda de bicicleta, né, com os aros, tá bem? De modo que ela está presa aqui na haste por esse ponto, tá? E ela é livre para girar. Então, essa roda tem massa M e raio R, tá? Essa haste faz um ângulo alfa com a vertical e a roda está girando em torno dessa haste com a velocidade angular ômega. Tá bem? Ômegazinho. E a distância entre esse ponto e esse ponto, que eu vou falar que é o braço do meu giroscópio, tem comprimento L. Tá bem? Então, supondo que o ângulo alfa é constante e que a gente consegue manter a velocidade angular do anel, ou seja, esse ômega também constante, calcule o que eu vou chamar de velocidade de precessão do sistema. A velocidade de precessão, o que é isso? É praticamente o movimento que o sistema vai fazer porque, devido à sua velocidade ômega, ele vai fazer um movimento em torno do eixo Z. Então, o sistema em geral vai ficar rodando aqui.
E esse problema do giroscópio, apesar de parecer um problema físico bacana, ele é um problema mais do que físico bacana. É um problema que está no dia a dia da gente. Todo dia, com certeza, vocês usaram o giroscópio, tá? Um exemplo mais comum do giroscópio é no celular de vocês, tá? O celular, como eles sabem que você está usando ele na vertical, na horizontal, quando você joga joguinho, você inclina ele para um lado, o joguinho entende que você inclinou para um lado, você inclina para o outro, entende isso. Isso daí é através de um giroscópio, tá? É um giroscópio digital, uma coisa um pouco mais avançada, no sentido não tem um bichinho desse daqui lá dentro, mas o conceito físico é exatamente isso, tá? Existem vários vídeos na internet, no Facebook, perdão, no YouTube, que descrevem o movimento desses giroscópios dentro do celular, tá? Vocês conseguem assistir aí e ver que realmente o conceito físico é exatamente o mesmo. Então, o que diz para o seu celular se você está girando ele ou não, se você está jogando, quando está jogando, ou quando você gira a tela, é um sisteminha de giroscópio como esse daqui. Então, pessoal, vamos desenhar de novo aqui o giroscópio, né? Então, está aqui desenhando o nosso eixo Z, aqui o eixo do giroscópio, né? Eu vou aqui desenhar de novo a nossa rodinha, né, com os aros, massa M, raio R, ângulo alfa com a vertical, ele gira com velocidade angular ômega, e eu vou desenhar aqui também o eixo Y e o eixo X, tá bem? Então, né, só para eu pegar a canetinha aqui, então aqui é meu eixo Y, aqui é meu eixo X, e aqui é o meu eixo Z. Então, para a gente começar a resolver esse problema e entender o movimento do giroscópio, né, vamos calcular o seu momento angular total. Então, vamos calcular o momento angular do giroscópio. Para isso, pessoal, a gente vai lembrar lá das aulas passadas que o momento angular do sistema, né, ele é o momento angular do centro de massa em relação a um ponto Q, mais a somatória do momento angular de cada partícula em relação ao centro de massa. Tá bem? Bom, mas se o giroscópio está girando, né, precessionando em torno do eixo Z, né, foi esse o problema que a gente veio falando, a gente falou que ele vai ter um movimento de precessão aqui em torno do eixo Z, né, eu posso definir para vocês como? Bom, primeiro de tudo, como aqui é o centro de massa, né, então eu vou definir para vocês o ponto Q, porque se a gente olhar, o centro de massa está ali, o ponto Q é esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto Q, o centro de massa é exatamente esse ponto aqui, e esse ponto ele vai estar precessionando, ele vai estar girando em torno desse ponto Q, né? Então, eu vou calcular o momento angular do centro de massa em relação ao ponto Q, tá joia? E para fazer isso de uma forma mais clara, né? Aliás, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto Q, de modo que a gente calcule, então, o momento angular em relação a esse ponto. Tá? Então, com isso, pessoal, primeira coisa que eu preciso fazer, né, é ver como é que eu escrevo o momento angular do centro de massa em relação ao ponto Q. E isso é fácil, né? É o errão que liga o centro de massa ao ponto Q, que no caso é esse cara que eu vou desenhar aqui, opa, de vermelho. Então, esse aqui é o meu errão, tá? E errão ponto é a velocidade do centro de massa em relação ao ponto Q. E momento linear, a gente lembra que é massa total vezes velocidade do centro de massa.
Então, agora, para achar o R em relação ao ponto Q, o que a gente precisa fazer é projetar essa posição do centro de massa no plano XY, e a gente percebe, então, que esse R aqui está aqui, né? Esse que eu vou chamar de RQ, esse cara aqui, e ele faz um ângulo θ com o eixo X, tá? Então, se a gente olha a projeção no plano XY desse, vou desenhar de verde aqui, desse tamanho L, nada mais é do que esse tamanho aqui me dá L seno de alfa, certo? E se eu vou fazer a projeção aqui em X, ele é L seno alfa cosseno θ, e a projeção aqui em Y é L seno alfa seno θ, certo? Portanto, então, eu posso falar que o RQ é L seno alfa cosseno θ em X, mais L seno alfa seno θ em Y. Bom, agora eu derivo esse cara em relação ao tempo e eu acho a velocidade. Lembrando que a única variável aqui é o θ, né? Porque o alfa a gente falou lá no começo que era constante. Tá? Então eu tomo a derivada de cosseno de θ dt é menos seno de θ dθ dt, que está aqui, θ ponto, e a derivada de seno de θ em relação ao tempo é cosseno de θ dθ dt, está aqui o θ ponto. Tá bom? Bom, então a gente pode já calcular o momento linear, angular em relação ao centro, do centro de massa em relação ao ponto Q, simplesmente fazendo o produto vetorial de mrq vetor rq ponto, r ponto q, perdão. E se você faz o produto vetorial, sai claramente que isso daí é m θ ponto L seno alfa ao quadrado, na direção z chapéu. Tá bem? Então façam aí em casa o produto vetorial, vocês vão ver que dá exatamente isso. Mas agora a gente tem que achar esse outro termo aqui, né? E temos que ver como cada pedacinho, qual é o momento angular de cada pedacinho em relação ao centro de massa. Para isso, pessoal, para isso, o que eu vou fazer é, eu vou quebrar esse anel, né, essa roda, em diversos pedacinhos, que eu vou desenhar aqui de vermelho. Então, estou desenhando aqui. Então, esse pedacinho aqui, eu vou falar que ele tem uma massa dm, onde dm é a massa total, dividido pelo tamanho do anel, que é 2πr, vezes 1d, eu vou chamar aqui de dρ, onde ρ é esse tamanhinho aqui. Ou seja, esse cara aqui, né, nada mais é do que r d φ. Opa, meu φ tá ruim aqui. Onde φ eu vou chamar que é o ângulo que eu faço entre esse ponto e um eixo que eu chamei aqui qualquer. Então, esse ângulo φ aqui de um eixo inicial qualquer. Tá bem? Legal. Então, com isso, se eu tomo cada massinha dm, a gente vai perceber que cada uma delas está a uma distância r do centro de massa e com a velocidade angular ômega. Portanto, a velocidade linear é r ômega. Então, essa massinha aqui, dm que a gente tinha desenhado, ela está indo para cá com uma velocidade instantânea r ômega. E ela está a uma distância r do centro de massa. Right? Então, pessoal, assim eu vou falar para vocês que o dl daquele pedacinho de massa dm em relação ao centro de massa é r na direção r', que é essa direção aqui, né? Opa. É uma direção r', chapéu, k, né? É a direção
da linha que liga o centro de massa à massinha dm. E a velocidade é na direção φ chapéu, certo? Então, o meu dl fica simplesmente escrito como R chapéu, R' chapéu K, né, que é naquela direção, vetor R ômega, que é a velocidade, na direção φ chapéu, vezes dm, que é a massa desse pedacinho. Portanto, como eu tenho desenhar aqui embaixo, aqui do lado, eu tenho aqui R e aqui eu tenho φ chapéu, que é R chapéu. Portanto, pela regra da mão direita, R vetor φ é, no caso, o L chapéu, onde L chapéu é essa direção aqui, certo? Então eu tenho aqui o R e o φ definem um plano perpendicular ao eixo L, portanto, R vetor φ é L chapéu. E aparece isso aqui. Então, o dl eu posso escrever como r ao quadrado ômega dl, dm na direção L chapéu. E agora, né, para a gente achar o momento angular total, eu vou substituir a somatória por uma integral, onde dm é emão sobre 2πr, como eu já havia escrito, vezes r de φ. Portanto, basta que eu integre de 0 a 2π essa expressão. Tá? Então, quando eu integro, primeiro eu já percebo aqui que esse r e esse r cancelam, e percebam que dentro dessa integral, tudo isso aqui é constante, inclusive o L chapéu. Tá? Então, note que essa integral em φ dá 2π, que cancela com esse 2π, portanto, me resta apenas mr ao quadrado ômega na direção L chapéu. Agora, quem que é a direção L chapéu? Perceba, a direção L chapéu, a gente já veio desenhando esse carinha aqui. E se eu projeto no plano XY, é aqui é meu ângulo θ, então ele é a projeção no eixo Z é cosseno de alfa, a projeção no eixo X é seno alfa cosseno θ, a projeção no eixo Y é seno alfa seno θ, seno θ. Opa. Portanto, né, eu vou escrever então seno alfa cosseno θ na direção x, mais seno alfa seno θ na direção y, mais cosseno alfa na direção z, de modo que o momento angular total agora, veja, ele vai ser esse cara mais aquele que a gente calculou na última lousa. Então o L total é o que a gente acabou de calcular, mais o do centro de massa em relação ao eixo Z. Em relação ao ponto Q, desculpa. Então, note que o momento angular total é m r ao quadrado ômega, seno alfa cosseno θ, mais na direção x, mais seno alfa seno θ na direção y, mais cosseno alfa na direção z, mais mθ ponto L quadrado seno ao quadrado de alfa na direção z. Vale lembrar agora que esse θ ponto é a minha velocidade de precessão, né? Por quê? Porque θ ponto é como varia esse ângulo aqui com o tempo. Se esse carinha está fazendo esse movimento de precessão em torno do eixo, Z, obviamente, essa velocidade é o θ ponto. E essa velocidade é a minha velocidade de precessão, ômega. Bom, vamos ver então como que a gente acha esse ômega. Para isso, vamos ver, né, como que L depende do tempo. Tá? Se eu assumo que α é constante e que θ ponto é ômega, como eu já havia falado, a derivada só reduz a isso aqui. Porque o θ depende do tempo, o α não. Então, se eu voltar aqui, eu percebo aqui, esse termo, eu tenho o ômega,
que é uma constante. Eu falei que ele vai precessionar com velocidade constante. Então, d ômega dt é zero. Alfa não depende do tempo, L não depende do tempo, M não depende do tempo. Mesma coisa aqui, alfa não depende do tempo. Então, a única coisa que depende do tempo é θ e θ. Tá? Então, se eu pego e tomo essa derivada, só os termos que tem θ aparecem. Então, aqui é cosseno de θ, fica menos seno θ, θ ponto, eu já substituí θ ponto por ômega, e aqui era seno θ, fica cosseno θ. Tá bem? Então, isso aí é dl dt. Agora, por outro lado, a gente sabe que num sistema de partículas, dlq dt é igual ao torque externo agindo no sistema. Então, a somatória dos torques externos. Tá? E quem que está causando torque externo nesse sistema? Basicamente, a força-peso. Somente a força-peso. Obviamente que num caso de um giroscópio real, você vai ter algum tipo de atrito, você vai ter algum tipo de outras forças agindo, né? Pode ter resistência do ar, você pode ter diversas outras forças agindo, mas vamos considerar o caso ideal, é que ele é um caso bastante simples, mas bem razoável para diversas aplicações, e a única força agindo é a força-peso. Bom, se eu tenho só força-peso, né, eu posso agora calcular o torque que essa força-peso age no sistema, né, em relação ao ponto Q. O braço em relação ao ponto Q, de novo, é esse braço R1Q, que a gente já viu que era L seno alfa cosseno θ, mais L seno alfa seno θ na direção Y chapéu. Tá? E a força-peso é menos mgz chapéu. Bom, a gente já está craque em calcular produto vetorial. Se a gente calcula esse produto vetorial, a gente chega aqui o torque na direção, o torque da força-peso em relação ao ponto Q, nada mais é do que mgl menos seno alfa seno θ na direção x chapéu, mais seno alfa cosseno θ na direção y chapéu. Agora, a gente lembra que dl dt é igual ao torque em relação ao ponto Q. Ou seja, isso necessariamente tem que ser igual a isso. E percebam que a parte vetorial é idêntica, né? Menos seno alfa seno θ em x, menos seno alfa seno θ em x, mais seno alfa cosseno θ em y, mais seno alfa cosseno θ em y, o que indica, então, que as coisas estão funcionando. Tá? Perceba que eu não tenho torque na direção z, o que é muito interessante, a gente já vai discutir esse resultado. Bom, com isso, eu posso igualar os dois termos, de modo que esse cara tem que ser igual a esse cara, são os fatores multiplicativos, e, consequentemente, ômega tem que ser igual a GL dividido por R ao quadrado, omeguinha. Ou seja, essa é a velocidade de precessão desse giroscópio. Tá legal, pessoal? Tá bem? Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o fato de que a força-peso agindo no sistema era no eixo Z. E por conta disso, o torque resultante é no plano XY. Né? E se a gente lembra, o momento angular total do sistema é mr ao quadrado omeguinha, seno alfa cosseno θ x chapéu, mais seno alfa cosseno θ y chapéu, mais emão r ao quadrado omeguinha cosseno alfa, mais emão omegão L ao quadrado seno ao quadrado de alfa na direção Z. Percebam que os termos que variam com o tempo, que é θ, são esses dois termos aqui. Esse cara aqui
só tem constante. Ou seja, o L, o L em relação a ponto Q, o momento angular total em relação a ponto Q, ele não muda a sua componente no eixo Z. O que é interessante, então, é o seguinte: como um resultado direto disso daqui, se a gente vê, a gente tem, então, um sistema assim. A gente tem a nossa roda girando aqui com velocidade ômega, e essa roda está presa numa haste rígida, né, que está apoiada no chão apenas por essa ponta. Né? E aqui tem a força-peso agindo. Você imagina que se você solta esse cara sem girar, quando esse ômega é igual a zero, o que acontece? Obviamente, esse cara vai cair no chão. Faz o experimento aí na sua casa. Pega um cabo de vassoura, apoia um lado no chão, deixa ele com um ângulo alfa em relação à vertical e solta. Você vai ver que vai cair no chão. Agora faz um experimento um pouquinho diferente. Prende nele uma roda de bicicleta, de modo que ela consiga girar livremente. Aplique nessa roda uma velocidade angular constante, solta esse cabo de rodo, esse cabo de vassoura, e você vai ver exatamente o que vai acontecer. Mesmo que a força-peso está puxando o sistema para baixo, o resultado, a gente acabou de ver, é que ele não vai cair. Porque o torque faz com que o torque resultante vai fazer com que esse cara gire em torno do eixo Z, ao invés de cair. Tá? Ou seja, como o torque na direção Z, chapéu, é nulo, tá? Não existe variação no momento angular em relação ao Z chapéu, de modo que se ômega é constante, alfa tem que ser constante. Tá bem? Então, o que vai acabar acontecendo, eu roubei aqui uma figurinha da internet, é basicamente isso que vai ficar acontecendo. Né? Uma vez que ele está girando, né? Uma vez que esse anel aqui, central, está girando em torno do seu eixo, o que vai ocorrer é que todo o sistema vai fazer esse movimento de precessão em torno da vertical que está aqui. Tá legal? Então, pessoal, vejam que é muito legalzinho esse exemplo do giroscópio, porque ele foge bastante aí do nosso senso comum, né? Todo mundo pensaria que o sistema, uma vez que você soltasse, o resultado ia ser que esse cara fosse parar no chão. E não é verdade. Tá? Então, a gente encerra essa aulinha por aqui. Eu convido vocês, além de dar uma olhadinha aqui nessas aulas de sistema de partículas, eu convido vocês a clicar aqui nesse vídeo que eu vou colocar aqui, que é uma demonstração bonitinha aí do giroscópio usando um pneu de bicicleta. E a gente vê bacaninha o efeito de giroscópio com esse cara. Tá legal? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido e aproveitado a aula, e a gente se vê aí na próxima videoaula, quando a gente vai discutir rotações de um corpo rígido. Tá legal? Então, vejo vocês lá. Até mais.